Boa noite, turma. Eu vou entrar numa live, um curso, por isso que eu vim correndo. Na verdade, me deixou. Cadê o fone? Andréa, só para te avisar, o seu microfone está aberto, tá? Boa. Fala, turma, tudo certo com vocês? Estão me ouvindo bem? Se vocês puderem me responder aqui no chat. Me dá só um segundinho, eu só vou fazer um teste aqui. Me deem um segundo, por favor, mas se vocês puderem, a Andréa já me avisou que está me ouvindo. Está todo mundo me ouvindo bem aí? Me dá só um segundo, por favor. Pronto. Era só para eu conseguir ajeitar aqui a tela melhor. Poxa, eu não estou vendo a carinha de vocês. Queria muito ver a cara de vocês. Quem que tá aí hoje? Eu não estou conseguindo ver todo mundo. Ah, agora sim. Oi, André, tudo certo? Primeira vez que você está aqui, pode abrir o microfone. Primeira vez que você está aqui com a gente hoje? Sim, primeira vez. Boa. A Paty também, espero que, poxa, vou trazer um pouco... Tudo bom, Paty? A Paty faz parte do nosso programa de aceleração, uma das escolas que está com a gente. Tá. A ideia é que hoje, basicamente, toda segunda-feira, para quem está chegando aí, eu não lembro se eu já falei com todo mundo, mas Luiz, Salomé, João, Lucianete, o pessoal que está aí. Toda segunda-feira, às 19h, a gente está aqui, sem falha, com feriado, sem feriado. Na semana passada foi aniversário do meu filho, eu estava aqui fazendo a live com vocês. A ideia é que toda segunda-feira a gente traga um tema voltado ali para a parte de matrícula, para estratégia, tudo que envolve captação, posicionamento digital, conversão. Matrículas automáticas, para quem não conhece, e é a primeira vez que está aqui. Mais alguém é a primeira vez que está por aqui? Levanta. Todo mundo sabe usar o joinha aí? Ou escrever no chat? Me fala aí se é a primeira vez, se não é. A Paty eu já sei porque ela já está com a gente, mas Luiz, Salomé, João, Lucianete, é a primeira vez que vocês estão aqui? Já conheciam a gente ou não? Não sei se o pessoal está aí. Olha o Lobo aí. Primeira vez, estou dirigindo. Boa, então foco aí, Luiz. Fica dirigindo e foco 100% na direção. Boa, João, também é a primeira vez, seja super bem-vindo. A galera, acho que o pessoal do Matrículas deve entrar daqui a pouco. Quem está aqui participando com a gente hoje, como é a primeira vez de vocês não estão acostumados com a gente, mas semanalmente, todas as segundas às 19h, a gente faz uma live aqui para compartilhar um conteúdo específico de algum ponto estratégico. Boa noite, Wilton. A ideia, boa, Cileia. A ideia aqui é que toda segunda a gente traz um material importante para a gente falar, para ajudar vocês no processo de matrícula, de geração de oportunidade, conversão de oportunidade, posicionamento e tudo mais. E hoje a gente está com... Vou até fazer a apresentação, as boas-vindas. O Gabriel Lobo, que está aqui com a gente, é um dos nossos parceiros estratégicos. Vou deixar ele se apresentar, mas eu trouxe ele como convidado especial, porque a gente também tem um convite especial para vocês no final da live. Se você quiser se apresentar, Lobo, fica à vontade, cara. Boa, gente. Boa noite, viu? Queria agradecer aqui o espaço do Matrículas em participar, né, com vocês nessas lives de segunda. Eles têm gerado bastante valor para as escolas aí com conteúdos. Eu sou o Gabriel Lobo, da Alumni Educação. A gente também trabalha só com escolas, tá, gente? Aí mais na parte de tecnologia mesmo, focado em captação, marketing e matrículas. Então, mais ferramenta. A Alumni é uma empresa que está já em 200 escolas ao redor do Brasil, todas as regiões do país. E aí estou aqui para somar, junto com o Murilo, né, contribuir dentro do tema e gerar valor para vocês aí que estão compartilhando a segunda noite com a gente. Bom demais, obrigado pela apresentação. Aí vamos direto cair de cabeça no conteúdo aqui. Eu acho que está aí para a gente aproveitar ao máximo. A ideia é que a gente termine antes das 8h, tá? Vou só pedir um favor para vocês. Se vocês tiverem qualquer pergunta no processo, podem mandar no chat, tá? Se quiserem levantar a mão em algum momento, também fiquem super à vontade. Não tá proibido de perguntar.
Beleza? Vou compartilhar a tela com vocês aí. Bom que tem gente com a câmera aberta, tipo a Andréia, que daí ela pode me falar se ela está vendo a apresentação ou não. Tá vendo? Bom demais. Turma, o título da live de hoje, né? A gente vai falar hoje sobre inteligência artificial para a escola e como vender mais sem parecer um robô. Por que a gente trouxe esse tema? Muita gente tem acompanhado a movimentação do mercado, né? Todo mundo, até quem está com a gente, quem está aqui dentro do Matrículas, quem vem e conversa com a gente a primeira vez, normalmente a galera sempre me questiona, pô, coloca ou não coloca um agente de inteligência artificial? Para que eu vou usar o agente de inteligência artificial? Ou o que é que eu vou fazer para melhorar o meu processo através da inteligência artificial? Faz sentido, não faz sentido? Então, hoje a ideia, basicamente, turma, é trazer para vocês uma das coisas que vocês podem fazer dentro do comercial de vocês, utilizando a inteligência artificial. Aliás, para quem ficar até o final, como sempre, a gente não vem de mal banando, além de um convite que a gente quer fazer especial para vocês, a gente vai compartilhar o nosso agente de conversão. O nosso agente do Matrículas Automáticas de Conversão vai ajudar vocês a responderem essas perguntas aqui. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente e eu queria que quem tivesse com a gente aqui, que mandasse um joinha de positivo ou negativo para essas perguntas. Por exemplo, hoje a gente vai focar 100% na parte comercial do teu trabalho de novas matrículas. E o que a gente vai falar hoje sobre a gente, como utilizar a inteligência artificial, vai ser exatamente para a parte de conversão, que é um dos pilares principais aqui do Matrículas Automáticas. Então, como é que a gente tem que começar? Primeiro, entender onde é que está o buraco, né? Então, a gente começa com essas perguntas de interpretação. Por exemplo, seu time sabe o que perguntar antes de falar de valor da matrícula ou da mensalidade? Se acompanha quantas visitas são geradas por semana? Todos atendem de forma parecida ou cada um fala o que quer? Eu sei que em vários cenários, até reforçando essa pergunta, em vários cenários e em várias escolas que a gente conversa, nem todo mundo tem time comercial. Às vezes o próprio dono que faz todo o trabalho. E está tudo bem, tá? Mas eu quero que cada um vista a carapuça aqui e faça essa autoanálise. Por quê? Se você não sabe o que perguntar antes de falar de valor, você não sabe quantas visitas são geradas por semana, todo mundo atende do jeito que quer ou de uma forma que quer, não existe um mapeamento de objeções. Eu vou entrar em contexto de cada uma dessas perguntas aqui, tá? E se você sabe quanto tempo um lead, né, uma nova oportunidade, ela leva para ser atendida, se tu respondeu não para qualquer uma dessas, uma ou mais dessas, provavelmente a IA que a gente vai trazer aqui para vocês vai ajudar vocês a estruturarem esse processo sem depender de sorte ou se debruçar em indicação. Então, quando a gente fala dessa primeira pergunta, primeiro me fala aqui, eu duvido que a grande maioria das oportunidades, e até queria entender de vocês aí, quando chegam novas oportunidades, novamente a pessoa já vem perguntando quanto que custa, ou vai dizer que não é. Normalmente a galera vai perguntar, quanto custa? Qual que é a mensalidade? Quanto que custa a matrícula? E daí o que normalmente acontece? O time trava, ou a pessoa trava, e trava no tipo, eu não sei o que falar, como eu reverter essa situação para não ficar já me balizando só com preço. O que eu faço? Ou às vezes você vai acabar mandando um PDF ou um vídeo e depois manda um monte de informação para aquela pessoa, que no final das contas tu não está gerando valor. E faz com que a gente fique meramente em entregar o valor que a pessoa pediu e está tudo certo. Se ela quiser visitar, beleza, se não, eu não tive conexão nenhuma. Então, o que a gente vai conseguir saindo daqui hoje é ter as melhores perguntas para a gente já atravessar, porque isso daqui é uma objeção, turma. Mesmo sendo a primeira pergunta, isso aqui é uma objeção. E por detrás dessa, com toda certeza, vão ter outras. E o nosso papel no atendimento comercial é dar essa volta.
É fazer pergunta inteligente para conseguir contornar por mais que você entregue o valor da mensalidade, é importante que a gente consiga entender o porquê que aquela pessoa está lá. Outro ponto muito importante é a gente acompanhar quantas visitas são geradas por semana. Ou fazer esse gerenciamento, por exemplo, só no WhatsApp. Por que eu estou trazendo isso? A curto prazo, tudo bem. Você vai ter lá uns números no caderninho, às vezes numa planilha, mas daí se você faz tráfego pago, se você faz conteúdo na rede social, se você tem um site, você tem um Google Meu Negócio, você de repente está colocando até conteúdo no TikTok, você não tem um mapeamento de onde que estão vindo essas oportunidades, o que está sendo gerado de cada canal, e se você não está acompanhando o crescimento disso, eu estou sem controle do meu processo de venda. Então, isso aqui é muito importante a gente ter. E todos esses pontos que eu estou trazendo aqui para vocês vão ser pertinentes para vocês montarem essa estrutura com o nosso agente no final. Tá? Boa. Esse outro ponto é muito importante também. Quando a gente fala de forma parecida ou cada um fala o que quer. O que acontece? Quando a gente não tem processo, turma, por que eu estou dizendo isso? De repente, vamos supor, a Andréa, ela faz um atendimento e ela normalmente já manda o valor de cara e não faz ali nenhuma pergunta de interpretação de cenário, de conexão, não sabe realmente por que aquela pessoa está lá. Ah, Fusca, ela quer matricular. Pô, isso todo mundo já sabe, mas e o resto? O que vai diferenciar a gente do resto? O que te diferencia? Eu saber o porquê que aquela pessoa está lá, qual que é a necessidade real, por que ela vai fechar com a escola da Andréia e não com o Salomé, por exemplo, ou não com a do Júlio. Qual que é a diferença? Se são todas escolas e todos vendem matrícula. A diferença está por detrás de quem está fazendo esse primeiro atendimento. E quando eu falo desse lance de todos atendem de forma parecida, ou cada um fala o que quer, é porque a gente não tem processo de venda. E a venda começa na interpretação de análise de cenário, do primeiro contato da pessoa. Não é só puxar ali um formulário e a pessoa chega e você já perguntar qual que é o seu nome, a idade do seu filho, o nome do seu filho, que série que ele vai estudar, você vai matricular quando? Cara, se a gente já começar assim, é basicamente você está querendo vender para uma pessoa que não sabe nem 1% do teu negócio. E você não sabe nem 1% da necessidade daquela pessoa. Então, ter um processo claro de o que eu vou falar na primeira mensagem. Se tiver objeção de preço logo de cara, o que eu vou falar? Como é que eu vou aprofundar isso? Porque vocês concordam comigo que, cara, se a gente não sabe o porquê que a pessoa está interessada na tua escola, ou o motivo de mudança, o motivo do início, você basicamente vai fazer uma apresentação. Era mais fácil realmente só colocar um robô ali, preço, toma o preço. Bom dia, bom dia. E vai ficar frio. E não vai gerar conexão. E a venda, por vários estudos, tá? Não estou falando só para a escola. A venda, ela começa a gente tem que estabelecer uma conexão. A gente falou em umas 2 lives atrás sobre o NPQ, que é um tipo de técnica de venda que a gente usa dentro da nossa metodologia. Cara, eu preciso, de primeiro passo, saber o porquê que aquela pessoa está lá. Por mais que ela me pergunte o valor. Tu até pode abrir e falar, não, beleza, eu posso compartilhar contigo sim os valores, e até se você já quiser quebrar o gelo de cara, tu pode chegar para ela e perguntar, poxa, se fosse de graça, como é que você ia decidir qual que é melhor para o teu filho? Então a gente começa a entender um pouco do cenário, e se a gente tem um processo, turma, o que eu vou falar primeiro? Primeiro eu vou fazer um rapport, que é conexão com a oportunidade ali, com o lead. Depois eu vou entender o cenário. Depois eu vou entender quais são os problemas. Aí eu só agendo uma visita, não para tirar pedido. E é isso que acontece, tá? A indicação, normalmente você acaba tirando pedido, é mais fácil de vender e tal. Mas e a pessoa que você não sabe nada dela e ela não sabe nada de vocês? Então, quanto mais a gente tiver o processo de até o que perguntar antecipadamente, e todo mundo faz o mesmo trabalho, se tiver mais de um comercial na tua escola, que todo mundo vai seguir a mesma estratégia. E, turma, quando dá certo uma vez, tu testa o mesmo processo. Deu certo de novo, você continua replicando o mesmo processo.
E venda não tem mistério. Não tem esse lance de... Tem gente que, óbvio, tem um dom maior de oratória, tem uma facilidade de algumas coisas. A grande maioria de vocês já tem escola tem muito tempo, fica muito mais fácil também de vender o próprio negócio. Mas a estratégia, no final das contas, não é vender o negócio. É saber que tipo de problema tu vai estar ali para solucionar daquela pessoa que foi procurar vocês. Então, a gente precisa ter processo, porque sem um processo de venda, a gente não consegue fazer ter um bom resultado. Você até converte, mas dava para converter muito mais se tu tivesse um processo que antecedesse até o agendamento da visita, tá? Boa. Quando eu falo se você já tem objeções mapeadas, cara, a gente tem que ter minimamente um escudo ali para se prevenir e conseguir dar a volta por cima e continuar a conversa com as pessoas. Porque nem sempre a gente vai conseguir... Por exemplo, quando eu falo de objeção, preço é uma objeção, e por detrás do preço sempre vai ter outro. Mas comparações com concorrente, como é que você vai dar a volta nisso? E normalmente, quando chega na parte das objeções mais obscuras ali, que a gente chama, que são as necessidades mais gritantes, se tu não fez o processo de venda antes, passou etapa por etapa para identificar o motivo daquele pai, vou dar um exemplo aqui para vocês. Hoje eu sei que eu estou aqui com 19 pessoas na sala que devem ter algum tipo de dificuldade no processo de venda de matrícula, em algum pedaço do processo de venda de matrícula. Eu sei que é um problema. Mas para eu poder atender, por exemplo, a Andréia, eu vou precisar falar com ela individualmente, perguntar para ela coisas como se eu fosse um médico. Se eles guardarem isso na cabeça que vocês são, quando a gente coloca a roupa de vendedor, nós somos médicos, fica muito mais fácil a gente brincar de fazer pergunta. A gente aprender a fazer as perguntas. Porque se eu não mapeio o que acontece antes de vir a primeira objeção, eu vou tropeçar, eu vou gaguejar. Ou eu vou entregar o que a pessoa trouxe, ou vou simplesmente falar, tá bom, pensa aí, depois a gente vê o que você vai fazer. Semana que vem a gente se fala. Então, você não teve urgência, você não entendeu a consequência daquele problema. O porquê, né? Primeiro a gente tem que entender o porquê que aquela pessoa está lá. Será que é porque o filho sofria bullying na autoescola, ou porque era muito longe, ou porque o professor não dava atenção, ou porque a diretoria era alguma coisa tem uma mudança. Ninguém troca o filho de escola porque falou, hoje eu acordei e vou trocar meu filho de escola. Hoje eu acordei e vou botar o meu filho na escola. Não. Se a gente não perguntar, nós nunca vamos descobrir. E o que vai acontecer? Vai virar cardápio. E basicamente a pessoa pergunta, quanto custa? Você fala? Posso visitar? Pode. Quer a apresentação? Toma. Tá bom. Então, a chance de você reverter esse tipo de oportunidade é zero, turma. Zero. A grande chance de vocês não conseguirem ter esse resultado é alta e tem processo cada vez pior, tá? Isso aqui é tão importante quanto qualquer outra etapa, que, aliás, vai ter muito a ver com o convite que a gente vai fazer hoje para vocês. Cara, se a gente demora muito tempo para responder a oportunidade, e eu entendo que a grande maioria da galera, não só que o próprio dono da escola ou a dona da escola faz o atendimento, mas às vezes o comercial compartilha o tempo dele com outros afazeres dentro da escola. Isso daqui, além de ajudar a dar velocidade, a pessoa do outro lado se sente muito dentro do processo de vocês. Ela vai, acabei de mandar mensagem para o Alisson, boa noite, Alisson. Acabei de mandar mensagem para o Alisson, ele já me respondeu. E não é só velocidade, é o como também, porque também não adianta mandar aquela mensagem de boa-vinda que eu vejo que às vezes a galera entra para participar do grupo, a gente vai mandar uma mensagem e vem uma mensagem automática. Olá, tudo, seja super bem-vindo à Escola XPTO. Qual que é o seu nome, sua idade, como é que chama o seu filho, qual que é o RG dele, onde é que ele mora? Turma, se vocês fizerem isso, game over, é lixo a oportunidade já. Então tem que ter processo. E, óbvio, agilizar o processo
de alguma forma, otimizando o tempo de vocês e o atendimento, faz com que a taxa de conversão suba, naturalmente, tá? Eu só queria, para não ficar só aqui no tchê-tchê-tchê, que eu sei que é chato ficar do outro lado só ouvindo, eu queria ouvir de vocês. Quem que está aí dessas 5 perguntas? Se você respondeu uma que não, levanta a mão aí. Só me dá um joia. Alguma dessas perguntas vocês responderam que não? Ó, o Carlos já mandou um não para nós. O Alisson levantou a mão rapidinho. Então, se você respondeu, turma, qualquer pessoa, André também, se qualquer pessoa que deu o joia pro... Cara, se você não sabe o que perguntar antes do valor, se a resposta é não, hoje vocês vão descobrir como. E vocês vão ter como fazer isso. E com toda certeza, esses 5 pontos aqui podem atrasar a previsibilidade do negócio de vocês. Bora. Isso daqui eu fiz na mão. Fui atrás. O que o mercado mostra sobre quem vende mais no mercado de vocês? 80% das escolas, isso Sebrae, tá? Aqui eu tenho um benchmark da HubSpot, mas eu peguei dados do Sebrae. 80% das escolas perdem os leads por falta de acompanhamento. Daí a gente está todo feliz lá, sentando o dedo no tráfego pago, botando um monte de lead para dentro e eu não consigo dar o acompanhamento devido. E não é só dar oi, turma. É ter um processo. 65% dos atendimentos não criam desejo. Por quê? Porque ninguém pergunta por que a pessoa está lá, todo mundo deduz. E quando você vai no médico, tirando agora que eu tenho um pouco dessa mania, não sei vocês, mas eu fiquei com labirintite semana passada. Labirintite semana passada. É óbvio que eu fui perguntar para o GPT. É óbvio que eu fui perguntar para ele. Se eu cheguei no médico falando que eu perguntei, ele queria me mandar a merda. Então fala com o GPT, então. O médico, por mais que eu trouxesse cada evidência depois do meu estudo científico pelo GPT, mesmo assim ele me perguntou um monte de coisa. Então, o que a gente tem que fazer, turma? Como é que se cria desejo? Perguntando as coisas para aquela pessoa que está falando com a gente. Por que a gente fala de CRM e roteiro que aumenta a conversão em até 3 vezes? Porque para criar desejo, eu preciso ter um processo. Então, eu preciso saber o que eu vou falar no começo, no meio e antes do agendamento da visita. E depois, obviamente, segue o fluxo até a matrícula, tá? Mas se eu não souber em que momento aquela pessoa está, ou se eu não fizer as perguntas certas, a chance de eu reduzir minha taxa de conversão é maior, porque uma hora vai aparecer um BO no meio do caminho e eu não vou saber resolver. Porque eu não perguntei o suficiente. Eu até sempre trago de dica para todos. O que a gente conseguir aprofundar com a oportunidade antes do agendamento de visita, faça. Não espera vir um coringa na tua visita te pegar desprevenido com uma objeção que você não antecipou. Então façam perguntas inteligentes para quê? Para contrastar o desejo daquela pessoa, a necessidade daquela pessoa. Isso que faz com que a gente mude a chave, tá? CRM, todo mundo sabe o que é um CRM aqui? Dá um joia aí ou um negativo. Todo mundo sabe o que é o CRM aqui? Beleza. Aliás, o Lobo que está aqui com a gente é dono de uma empresa de CRM, tá? Turma, para quem não sabe... parecidos com esse aí, viu, também. Tipo, e aí já no universo de escolas. Tipo. Bom demais. Não, e turma, se você não tem uma ferramenta minimamente... E vamos pensar, o coração da tua operação, o dinheiro do teu negócio, está dentro das oportunidades. Se você não coloca isso num lugarzinho organizado, que você saiba em que etapa que está, o que você tem que fazer, estamos jogando dinheiro no lixo, estamos perdendo a oportunidade todo santo dia. Então não é só ter o processo, é você ter uma ferramenta minimamente que está tendo e tem essa visão para que você possa fazer isso. E se você tiver um processo de venda, isso eu posso acompanhar individualmente cada um de vocês aqui, a gente fazer até um desafio. Estou até pensando em fazer 90 dias de desafio, vou atrás de vocês ali para ver quem que está fazendo acompanhamento da maneira correta.
Eu tenho certeza que se tiver um processo e uma ferramenta que você tenha controle das oportunidades, turma, é gol. Vai aumentar a tua taxa de conversão. Processo e ferramenta não tem como errar. Ah, Fusco, eu não sei como montar o processo. Vocês vão sair hoje com um agente nosso, vocês darem por 30 dias para montar o processo todinho comercial de vocês, o nosso cérebro. Escola com processo comercial cresce em 27% em 6 meses. Isso daqui a gente pegou um benchmark do ano passado. E é real. Tendo processo, a gente sabe onde a gente está errando. A gente sabe onde a gente tem que melhorar. Então, vamos focar extremamente hoje. Aí a ideia vai ser com lição de casa e tudo aqui. A ideia é a gente aplicar. E a gente, além de aplicar, a gente entender o que a gente está fazendo, por quê? Vocês concordam comigo se eu tenho, sei lá, vou dar um exemplo. Eu tenho meu CRM, aí na etapa de entrada ali, do teu funil de vendas, tu recebe, sei lá, 30 oportunidades no mês. Daí você vai ver que das 30, 10 agendam. Das 10 que agendam, 5 comparecem. E das 5 comparecem, 2 convertem. Vamos se dizer assim. Lead frio, tá? Lead que veio da propaganda, de conteúdo, enfim. Se você já tem minimamente esse controle, você está um passo à frente de grande parte do mercado. E faz isso, eu atendo todo santo dia novas escolas aqui, e tem nego ainda fazendo isso no papel ou só salvando no WhatsApp. Lógico que pode falar, pô. Tu perguntou se pode? Lógico que pode. Boa noite, Murilo, tudo bem? Boa noite. Olha, eu já faço essa parte toda, é o seguinte, eu trabalho em um colégio e já é dividido. Então, eu tenho quem faz o marketing, faz a propaganda, tá tudo separado. Eu só fiquei com essa parte de captação de aluno, tá? Então, hoje eu já tenho CRM alimentado, é perfeito, porque ali você consegue realmente ter essa visão dos leads novos, a qualificação, para chegar até essa visita, né? A negociar, para depois ter essa negociação e o fechamento, tá? E para não ficar um lead frio, como você mencionou. E é bem isso. A única coisa que eu vi que uma das primeiras perguntas foi a questão do WhatsApp e da inteligência artificial. Hoje nós temos já um assessor que já está dando esse suporte no nosso colégio, inclusive comigo, e aí a única coisa que eu ainda não inseri pelo WhatsApp foi a inteligência artificial. Então, realmente, eu acho que isso que seria o que estaria dando um engajamento melhor, entendeu? Óbvio, depende muito de diversos cenários aqui o que tu me trouxe, mas é uma informação muito importante. Se grande parte do processo, pelo que você me disse, já está sendo feito, muito bom, né? Quando a gente fala de agente que faz os primeiros atendimentos ou até o agendamento, precisa entender muito de volumetria, o que você vai montar nesse agente. Tem que ter, tem que ter um embasamento um pouco mais embaixo, porque tem muita gente que acha que basicamente vou colocar um agente de IA ali para fazer meu atendimento, vai suprir minhas necessidades. Pode ser que seja a sua, tá? Mas a ideia daqui, por exemplo, além do que eu trouxe, a ideia é que a gente tenha um processo de venda mapeado e que a gente possa montar, que eu tenho certeza que se eu perguntar, ninguém tem um playbook, por exemplo, um documento com objeções para o time comercial. Ou o time comercial, todo mundo segue uma mesma sequência de raciocínio e não tem acerto e erro no comercial. Turma, é só processo. Eu jogo esse jogo, sei lá, deve ter muito mais gente aqui que trabalha em vendas e é muito mais velho do que eu, mas a gente só tem uma maneira de melhorar o nosso processo comercial, é aplicando da mesma forma. Mas se você não tiver um processo e ter dificuldade em criar um processo, a ideia que a gente trouxe do tema vão ser duas coisas distintas, tá? Porque o convite daqui vai servir para que as pessoas tenham a possibilidade de conhecer uma ferramenta
que faça esse atendimento com inteligência artificial, e vocês vão sair daqui hoje com a oportunidade de usar o nosso agente, mas ele vai ser um agente como se fosse um mentor. Para quê? Para que vocês usem, eu vou dar o exemplo aqui na tela para vocês, mas para que vocês montem o processo comercial de vocês, porque eu sei que a grande parte da galera não, pouquíssimas pessoas têm o que você já me trouxe, André, que faz um marketing, que tem um CRM, que tem minimamente um processo, mas a ideia é a gente azeitar isso com o que a gente já tem aplicado em todas as outras escolas que estão com a gente, tá? Mas muito bom ponto que você trouxe, obrigado por compartilhar. Boa. Acho que calhou aqui, eu nem tinha combinado com a Andréa nada, que ela trouxe aqui e veio para o tema do próximo slide. Quando a gente fala de agente de inteligência artificial, o mercado já está muito acostumado em justamente isso. Ele vai fazer o que eu faço, ou substituir alguma pessoa. Nesse caso, ele substituiria uma pessoa estratégica. O que a gente vai dar de presente para vocês hoje aqui na live é substituir essa pessoa estratégica, que é o cérebro do teu funil de venda. É o cérebro da tua parte comercial. Se você, mesmo que você use um CRM, que você tenha um líder de vendas, ou que você não tenha um líder de vendas, ou que você já tenha um processo, pega o processo, pode usar o nosso agente e pede para ele validar o que vocês já estão fazendo, porque ele vai trazer insight. É só vocês pensarem que é como vocês pudessem contar com o nosso cérebro aqui, no nosso método, né? Para auditar o de vocês ou criar o de vocês, para quem não tem. Então, o que ele faz? Sei que tem umas palavras em inglês aqui, mas framework, basicamente, é etapa do processo. Então, ele ajuda a criar as etapas do processo comercial, ele ajuda você a montar um script de objeção para o seu time já ir treinando e não ser pego de calça curta com objeção, treinar a resposta e simular a venda, organizar follow-ups inteligentes, o que eu vou responder para essa pessoa, como é que eu vou me programar para isso. Então, é como está dizendo aí no slide, é como se vocês tivessem um gerente comercial disponível 24 horas, pronto para orientar com base no nosso método. Então, se tu não sabe o que fazer, ou você acha que o processo podia melhorar, pede para a gente rever, pede para a gente criar. E eu vou mostrar aqui para vocês na prática, tá? Que é a próxima slide, ó. E, turma, não estou falando que é só até o agendamento de visita, não, tá? Eu tenho um teste com escolas que são nossos ou mentorados ou estão dentro do nosso treinamento ao vivo, que a gente, só para vocês terem uma ideia para onde a gente foi, a gente gravou uma visita presencial, só o áudio, do pai e da dona da escola. O que a gente fez depois? Eu joguei no nosso agente para ele poder auditar. Ele montou o framework da visita para ela com base nos erros e acertos, óbvio, baseado no nosso método, na nossa técnica. Tá? Então, o céu é o infinito aqui. A ideia é que vocês aproveitem para usar esse agente até ele não aguentar mais, vocês perguntaram. Então, um pouquinho do que a gente pode fazer, criar conexão, já montar aquelas perguntas de conexão que eu falei para vocês, né? Perguntas inteligentes para a gente explorar, primeiro contato, exploração, valor antes do preço. Então, a gente entender o que acontece antes, para depois a gente falar de negócio. Tá? Treinar, dar volta em objeções com a gente, fazer follow-up já com intenção, porque a galera normalmente faz assim, às vezes até termina uma visita e fala, não, dá uma olhada lá e daí você me fala. A pessoa fala, não, eu vou pensar aqui melhor, vou conversar com meu marido e tal. Não, beleza, tá tudo certo. Ah, quando que você pode... Às vezes a pessoa nem pergunta, quando que você pode me retornar? Às vezes tem gente que nem pergunta. Turma, se a gente tem que estar no controle do processo do oi ao tchau. Quem está interessado em vocês são as pessoas que estão chegando. Vocês não bateram na porta da Maria lá para falar, Maria, vem cá visitar minha escola. Não. A gente tem que guiar esse processo. Por isso que eu digo, se a gente não tem minimamente... Vou abrir um negócio aqui para vocês, um segredo de Estado, e vou expor o que eu faço, tá? Não estava nem preparado para fazer isso, mas eu vou fazer. Ver se eu consigo compartilhar só essa tela. Consigo.
Ó, estão vendo meu bloco de notas aí? Tudo, isso aqui é um framework. Primeira etapa, rapport. Segunda etapa, enquadramento. Terceira etapa, diagnóstico. Apresentação do diagnóstico e consequência. Isso aqui é forte, tá? Quem sabe trabalhar com esse trem aqui, ó, consequência. Vai longe. Comprometimento. Solução, investimento, fechamento. Tá pronto. Eu tenho um framework de passo a passo do meu processo comercial. Você tem que fazer o mesmo para o negócio de vocês. Por quê? Para a gente saber onde está o furo. Para a gente saber onde é que a gente tem que melhorar, onde é que está travando. E vocês vão ter a oportunidade de criar isso com o nosso agente hoje. Deixa eu ver qual que é a próxima página. Ali já é a lição de casa. Eu vou abrir aqui a tela para vocês. Para quem está no celular vai ficar um pouco pequeno. Eu vou tentar aumentar, tá? Mas esse bichinho aqui eu até brinco que ele é mais o Fusco do que qualquer outra pessoa. Quem está hoje no nosso programa de aceleração, quem é nosso cliente, quem é nosso aluno, tem acesso a todos os agentes de cada pilar, tá? Eles têm um brilhinho diferente, obviamente, mas aqui, ó, transforme cada não em matrícula com o nosso agente. Então, aqui a gente não vai só montar script de objeção, turma. Nós vamos montar um processo do zero. Ó, vou dar um exemplo no ao vivo aqui para vocês. Ah, tem que ter 100, tá? Então eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se é essa mesmo. E se a senha tiver... Não, tá certo. Se a senha estiver errada, também não dá para entrar, tá? Todo mundo também vai ter acesso ao link do agente e a senha para que vocês possam usar. Então, aqui ele já começa perguntando, e é passo a passo, tá? Vocês não precisam pensar. Por exemplo, ó, qual que é o seu segmento principal da escola? Eu vou colocar aqui educação infantil. Ó, educação infantil. Legal. Vamos montar um framework. Framework de educação infantil. Objetivo: entender o momento e sentimento dos pais. Esse é o primeiro ponto, tá? Da entrada comercial. Perguntas inteligentes. Turma, precisa fazer um copia e cola? Não. Pode interpretar. Mas caso tu queira usar, vocês precisam pensar no porquê que a gente está fazendo essa pergunta. Por exemplo, o que fez vocês começarem a procurar uma nova escola agora? É uma pergunta de quase que compromisso com ela do momento, entendeu? Por que ela está mudando? O que vocês mais desejam que a fulana de tal viva nessa nova fase? Eu estou fazendo conexão, tá vendo? Eu estou entendendo o momento daquela família. Como tem sido a adaptação na escola atual ou em casa? Aqui você vai trazer vários pontos que tu já vai entender um pouco do problema. Nosso foco como médico é descobrir o problema. Acho que o Carlos, manda ver. Tem uma pergunta? Pode perguntar, cara. Tudo bem? Beleza. Eu comecei a pensar desse jeito, mas eu esbarrei na seguinte situação. Primeiro, o pessoal do comercial não tem qualificação para responder, dependendo da pergunta que vier sobre a escola. Segundo, e mais sério, eu tenho a impressão que é impossível conseguir isso aqui com uma conversa de WhatsApp. O que eu quero dizer com isso? Todas as nossas tentativas de construir boas respostas usando o WhatsApp, o que a gente obtém é uma resposta frasal de 2 linhas. Assim. Ninguém cria conexão com o WhatsApp, essa é a minha impressão. Assim. O negócio tem que ser telefônico, e aí você muda completamente o tipo de pessoa que está trabalhando no comercial, vira outra questão. Porque uma coisa é alguém para responder um WhatsApp e agendar uma visita, outra coisa é uma pessoa para fazer uma pré-qualificação para a visita, com outro nível, atendendo, entendendo o que está acontecendo, com tempo, etc. Sei lá, e aí eu olhei seu framework aqui e achei que valia compartilhar esse probleminha. Porque o meu próprio robô é o mesmo. Na hora que você jogar um robô, ele também é uma pessoa, né? Ele também não é um... Também não tem voz humana, também não entende nada da escola, também não tem a empatia necessária automática. Então, assim...
um pouco ainda aí perdido com como é que se faz isso, essa venda consultiva usando o WhatsApp, e simultaneamente como é que você consegue usar um framework desse sem ser jogando para o telefone e fazendo uma venda telefônica, que aí é melhor fazer a visita, não a venda telefônica, né? O problema Não, é que o cara faça a visita. não, e foram bons pontos que você trouxe, cara. E não acho que são irrelevantes, né? Nós estamos falando de. Você trouxe dois pontos principais ali, né? Um ponto de quando é uma pessoa e quando não é uma pessoa, certo? Sim, Esses são os dois primeiros pontos. Número um, óbvio que para montar um framework, a gente precisa. Não é ter só o time capacitado. Quem está liderando o time para auditar o processo, treinar e educar, também faz parte do processo. Se você tem mais de uma pessoa, que eu estou falando contigo, a Carlos também faz parte aqui do Matrículas, tá? Para quem não sabe, ele está aqui com a gente. E trazendo essa visão, eu acho muito importante que você trouxe que obviamente, nem todo mundo vai responder perguntas desse tipo pelo WhatsApp. Mas o motivo do porquê um framework deve ser feito não só pelo WhatsApp. Aqui é o que, né? O que você deve fazer. O como tem que ter um processo completo. Por exemplo, quantas eu posso perguntar para a gente, para quem não tem um processo, ou para quem já tem, explicar o processo para o agente, pedir para ele te trazer uma versão melhorada, e o agente que eu digo é o mentor, tá? Não o agente que faz o atendimento substituindo um pré-venda ou um vendedor, tá? Então, eu preciso ter um processo, aí se tu tem mais de uma pessoa no time, eu preciso ter esse acompanhamento para saber se o processo está sendo feito, e eu vou trocando à medida que eu entendo as respostas. Nem todo mundo vai te responder, o que fez tu começar a procurar uma nova escola agora? Mas se for por telefone, de repente sim. Às vezes por WhatsApp também, de repente sim, mas pode ser que não. Eu dou de exemplo sempre aqui dentro de casa, principalmente. Eu recebo de 20 a 25 novas pessoas para participarem até da live aqui, todo santo dia, nos nossos grupos. E mesmo você trazendo diversas oportunidades, hoje, por exemplo, eu sei que nem todo mundo pode estar ao mesmo horário, no mesmo lugar, ao mesmo tempo, mas nós temos 300 pessoas no grupo. E eu tenho certeza que, mesmo aqui nós estamos com 19 pessoas online, tem gente que está lá dentro que provavelmente essa aula seria maravilhosa para ela e ela não vai assistir. Digo mesmo do processo. Então, primeiro, a gente tem que aplicar, exatamente, e corrigir baseado no que a gente está acompanhando do time para que dê certo ou não. Agora, quando a gente fala do agente de IA fazendo o primeiro atendimento, vai de escola para escola, porque vai ter escola que vai ter um perfil que não precisa ter um aprofundamento tão grande, ou ter um volume muito grande que só precisa fazer uma mínima pré-qualificação. Ou, se você quiser descer mais esse processo para que ele substitua, por exemplo, um ser humano até o agendamento, esse agente tem que ter um cérebro minimamente plausível para cumprir essa função. E, cara, posso ser super sincero contigo. Eu tenho um agente treinado que é meu pré-venda, que é o meu cérebro dentro do agente. Ele responde como se fosse eu, dentro do meu processo de venda. Mas daí você tem que treinar o agente para isso. Não é simplesmente vou pegar um agente e vou plugar no meu WhatsApp e ele vai resolver meu problema. Não, aqui dentro, ó, até para te trazer um pouco mais de visão, e foi bom você ter compartilhado isso, porque quase ninguém sabe de uma estrutura de um agente, tá? Só para vocês terem noção, dentro desse agente aqui, eu tenho tudo isso aqui de informação. Eu tenho 2 documentos base de cérebro, eu tenho instruções dele aqui dentro. Então, ele vai muito além do que só ser um agente. Eu preciso criar esse material, eu preciso validar esse material, só que eu tenho que ter minimamente o processo, tá? Não é simples, por isso que eu digo, não adianta só vocês quererem ter o agente. Ou tem que ter um parceiro muito bom para te ajudar a fazer o processo, o que não é simples, para substituir o papel de um humano. E eu entendo quando tu trouxe também, Carlos, que eu sei que é difícil contratação comercial, mas a gente tem muita gente que é
sabe falar muito bem, mas não sabe aplicar o processo. E tem que ter alguém, no final das contas, você tem mais de uma pessoa no time, né? Quando não é só você jogando ali no comercial, tem que fazer uma auditoria, tem que saber se o processo está sendo feito. Mas um ponto muito importante que você trouxe, a ideia do agente aqui, eu estou mostrando para vocês, é trazer para quem não tem o processo, quem não sabe o que fazer nas etapas da venda, quem não sabe o que perguntar para entender o porquê que aquela pessoa está ali, é para isso que vai servir o agente. Ou até para quando você, por exemplo, tem uma mensagem de WhatsApp que a mãe te dá um feedback, você não sabe como responder de uma maneira que faça você ainda levar essa pessoa para o lugar que você quer levar ela. Mas o primeiro passo, turma, é montar isso aqui. É saber o que a gente vai fazer antes da visita. Esse é o primeiro passo. E aqui ele vem, como vocês podem ver no que eu estou compartilhando na tela, ele vem um automático, né? Ele vai falar para você, ó, entrada do lead, tentativas de contato, que nem todo mundo que entra em contato com vocês responde da primeira vez, depois que a conexão foi feita. Olha lá, o que mais preocupa você nessa nova fase? Como vocês imaginam o ambiente ideal para ele se sentir seguro e feliz? A gente está começando a fazer conexão. Tem muita gente que, cara, só quero o preço e tá tudo bem. Ué. Aí a gente faz o que a gente... Bom, se para você o grande diferencial é preço, beleza, toma o preço. Mas mesmo assim eu ainda faria algumas perguntas que antecedem entregar o preço. Até porque, senão, não valeria a pena mais a gente deixar estampado no nosso site, no nosso Instagram, e não precisava nem colocar um agente de inteligência artificial, era só botar uma saudação do WhatsApp. Ó, nós somos a escola da Andréia, custa R$2.000 por mês. Seja super bem-vindo. Então, sim, tem que ter processo. É por isso que a gente coloca humano ou IA por detrás, para a gente furar essa bolha. Senão, a gente continua chovendo no molhado, fazendo o que todo mundo faz, o que a grande maioria continua fazendo, tá? E aqui ele vai dar exemplo, cara, de conexão feita, ó, de visita agendada, de visita concluída. Só que o que a gente pode montar, por exemplo? Por exemplo, eu posso colocar aqui e só pedir para ele criar uma... Colocar aqui, ó, criar uma lista de objeções em relação a preço. Normalmente é o que mais a gente ouve. Ele já vai trazer para ti, ó, a outra escola é mais barata, uma opção parecida com valor menor, tem uma escola... Tudo isso aqui, quando a gente vê esse tipo de objeção, a gente já sabe que está por detrás o preço e às vezes eu não sei o que perguntar. Você trava, daí você vai tentar começar a vender teu peixe. Não, a minha escola é melhor. Não, eu tenho... Não, mas aqui também tem. Não, mas aí não é convencimento. Tá, o que chamou a atenção lá além do valor? A gente tem que tirar o preço da frente, porque o preço é o fechamento. Ah, Fusca, é difícil desenvolver esse tipo de conversa, mas tu tem que tentar. A gente tem que tentar desenvolver a conversa com a pessoa. Se ela só está querendo saber o preço, turma, vocês não vão, dificilmente vocês vão conseguir fechar, a não ser que o ticket médio seja muito acessível, e mesmo assim a pessoa ainda vai te pedir desconto se você for baratinho. E mesmo se você não for baratinho, ela também vai te pedir desconto. Só que você precisa interpretar minimamente, que seja uma pergunta. Cara, essa pergunta, por exemplo, o que mais chamou a atenção lá além do valor? Você vai saber que tem um ponto ali que você pode ancorar a sua apresentação. Você não precisa apresentar a escola toda. Você ancora na solução que a pessoa está te mostrando estar procurando. Tá? A expectativa desalinhada, achei meio caro para a educação infantil. Essa pergunta é muito boa. Quando você diz que está caro, tu está comparando com outra escola ou que imaginava investir? E você fala, não, pô, é uma pergunta simples, mas a grande maioria não faz, em nenhum processo. Se tiver uma pergunta dessa de desbloqueio em qualquer etapa do teu processo comercial, tu vai conseguir ter uma melhor resposta.
Olha lá, o que faria esse valor valer a pena para vocês? O Renato, que é meu sócio, um dos experts aqui também, ele trouxe até uma experiência que ele teve sobre... Não foi só ele, foi um dos nossos mentorados também que trouxe isso. Eles fizeram um cliente oculto para uma escola na Bahia. E a moça foi categórica. E a gente teve que até dar um feedback positivo para ela, porque ela trouxe uma pergunta do tipo, exatamente essa. Cara, se, se hoje o problema não fosse investimento, qual que seria a primeira barreira de decisão? Não adianta a gente ancorar no preço, turma. Não adianta a gente ancorar no preço. Preço é oportunidade. Necessidade grita mais alto, mas para isso tem que ter um processo que antecede a interpretação da necessidade. Quem consegue fazer esse processo antes de oferecer o preço, vende mais. Ponto. 99% das pessoas tomam decisões emocionais, turma. Preço é razão. Então, se você não sabe do emocional, você vai lidar 100% com o preço. Do oi ao tchau. Então, aqui vocês viram, eu trouxe mais algumas ideias do que vocês podem fazer, tá? Mas eu gostaria muito que cada um de vocês fizessem o quê, tendo o acesso do agente? Eu quero que vocês façam isso daqui, ó. Vocês vão acessar o agente. Quem está aqui com a gente na live, depois que preencher nosso formulário de avaliação da live de hoje, a gente entrega o material, tanto PPT, eu já vou explicar um pouco para vocês, vocês vão ter o acesso. Acesso a gente. Você pode começar escolhendo uma conversa real que você está tendo com a pessoa no WhatsApp. Pede para a gente revisar, mostra onde é que dá para melhorar. Ou o que ele faria, ou ele montar um processo para ti, do primeiro oi até o agendamento de visita. Monta o script de objeção com perguntas inteligentes. Basicamente, óbvio, aplique e compare os seus resultados. Mas basicamente o que vocês vão fazer? Entra lá, pode auditar uma conversa ou outra, mas já monta o teu framework. Fala exatamente assim para o chat. Chat, eu quero um processo do oi até o agendamento de visita. E eu quero perguntas. Se vocês levarem isso para a gente, ele vai montar o framework pronto para vocês testarem. Aí vocês vão usar essas perguntas para tentar desbloquear o que trava as vendas no final. Que daí é tentar vender na razão e empurrar a escola de vocês como diferencial. Não que a de vocês não sejam, né, boas escolas, mas, cara, quem é a gente para falar que nossa escola é boa? É tipo eu falar, não, matrículas é o melhor que tem, matrículas automáticas é melhor do que a empresa do Lobo. Quem sou eu para falar isso? Então, a gente não tem que tentar vender, tá? A gente não tem que tentar vender. A venda acontece depois. Primeiro a gente tem que interpretar. A gente tem que analisar o cenário. E o agente vai ajudar vocês a montarem isso. Show? Boa. Eu gosto desse trem aqui. Igual, gravem, tá? Eu não sou dos caras das frases, do jargão, esse tipo de coisa. Mas só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Então, quem fica com medo de fazer as paradas, que nem todo mundo vai ter acesso, todo mundo que preencher nosso formulário de avaliação da live vai ter acesso a gente por 30 dias. Turma, eu tenho gente que está aqui na sala com vocês, que estão com a gente, e eles pagam para ter o acesso. Vocês vão ter durante 30 dias. Dá para fazer miséria com essa gente por 30 dias. Miséria. E se tiver dúvida, óbvio, eu vou abrir para... Eu sei que eu estou extrapolando o horário, eu prometi até às 8, mas acho que o assunto ficou bom, vieram perguntas e participações, e eu abri para falar mais um pouco. Mas vocês podem compartilhar com a gente. Tem dúvida, manda no meu Instagram. Tem dúvida, participa da live. Chama aqui para falar, mas aplica. Não esquece que você pode falar com a gente como se fosse eu. Até porque o cérebro dele é basicamente uma cópia do que eu estudei, aprendi e estou aplicando para todos que estão com a gente até hoje. Show? Antes de mandar o link aqui para vocês,
Eu já mando. Só me falem aí. Alguém tem alguma dúvida? Alguém discorda? Alguém quer me xingar? Alguém quer me perguntar? Fica super à vontade aí para abrir o microfone ou me mandar uma pergunta. Antes de eu mandar o link aqui para vocês, que eu já vou pegar o link para vocês preencherem. Eu acho engraçado quando a gente faz essas perguntas, a galera fica sem graça, não pergunta. Depois eles vão me perguntar lá, eles me mandam no particular depois. Fusco, como é que eu faço isso daqui? Mas tá tudo certo, pode mandar, não tem problema nenhum. Seguinte, deixa eu só pegar aqui o link, peraí. Copy. Todo mundo sabe acessar o chat aqui da live, né? Da sala. Todo mundo sabe mexer no chat. Óbvio que, turma, quem está comigo já aqui, ou é nosso cliente, nosso aluno, nosso mentorado, não tem a necessidade, pode mandar a avaliação, tá? Porque vocês estão aqui até agora, Paty, Wilton, Carlos, mandem para mim a avaliação do que vocês acharam. Mas quem não, pô, preencha até o final para ter o acesso do agente. Deixa eu botar na tela aí de novo. E eu prometo que eu não vou esquecer do convite, tá, Lobo? Pode ficar tranquilo que eu não vou esquecer. Mandei aqui, ó. Tá aí no chat. Se vocês, de repente, não souberem como fazer, dá um grito aí que a gente auxilia. Mas, basicamente, clica no link que está no chat. Finalizando o preenchimento, vocês vão ter acesso ao agente por 30 dias, o PPT da live. A gente manda isso para o e-mail e para o WhatsApp de vocês. Óbvio. Quero a avaliação da live de vocês, curta e grossa ali, pode falar se for bom, se for ruim, dá nota boa, dá nota ruim. Eu gosto de ver só as ruins para a gente melhorar as próximas, tá? E óbvio que, como eu tinha prometido aqui, também não fiz o Lobo ficar aqui sentado, coitado, a live todinha. Queria fazer um convite para vocês, deixa eu compartilhar minha tela aqui. No final, tá, turma? Vocês vão receber, não precisam se matar ali para correr atrás do link. Mas deixa eu abrir aqui, ó, para mostrar para vocês. Para quem tiver... cadê aqui? Aqui. Para quem tiver na cabeça aí pensando, poxa, quero implementar um agente para substituir meu pré-venda, para fazer um trabalho de qualificação, para fazer um processo de venda que não depende de um ser humano. No final, de todo mundo que preencher a avaliação, não estou conseguindo achar o chat. Espera que a gente já te mostra, André, fica tranquila. Qualquer coisa, quem não conseguir pegar o link da avaliação, pode me chamar lá no meu contato do grupo que eu mando para vocês, tá? Porque às vezes a galera não consegue acessar por aqui. Deixa eu compartilhar minha tela do convite que eu quero fazer para vocês. O Lobo está aqui hoje justamente por conta disso. Agora, na quarta-feira, o Lobo vai fazer uma live de lançamento do primeiro agente de IA para escolas do Brasil. Turma, esse agente não é um consultor, tá? É um agente que substitui o teu pré-atendimento, a pessoa que vai fazer o agendamento. Falou, Carlos, obrigado. Vai fazer o agendamento. Todo o processo, óbvio que o Lobo vai apresentar muito mais coisa, tá? Estou dando um por cima. Não precisa se matarem aqui para pegar o link para se inscrever, vai ser gratuito. É agora na quarta-feira, dia 12 ao meio-dia. Todo mundo que preencher o link da nossa avaliação, no final, você também vai receber o link direto no teu WhatsApp. É só você clicar lá no botão, já deixei tudo preparadinho, para vocês não precisarem ficar com dor de cabeça. Se inscreve para participar. Se tu quer implementar um agente para atuar com a tua frente de comercial, participe da live dele de quarta-feira, que vai ser uma coisa que vai ajudar muito no processo de vocês. Boa? Quer dar uma palavra? Fica à vontade, Lobo. Não, eu acho que só um reforço, assim, eu nem muito sobre a minha live, mas eu acho que sobre o ponto que você trouxe aqui com o agente de vocês, é muito doido, porque muita gente pensa, né, eu vou colocar algum agente que vai responder por mim ou que vai cuidar da minha parte comercial lá no topo do funil, responder meu WhatsApp por mim, etc. Mas não tem toda a estrutura, o framework, o playbook, os discursos, como fugir das objeções
E foi a coisa que o Fusco trouxe aqui hoje. Não adianta nada não ter isso e querer configurar um agente, gente, porque ele não vai responder. Mesmo que ele cuide lá do topo de funil da sua escola, responda as mensagens dos pais, dê as boas-vindas, pergunte os nomes, etc. Se ele não tem o conceito da sua escola, né, o aprendizado sobre vocês, e geralmente na estrutura de um comercial, ele não vai performar bem. Então, assim, esse era um dos maiores cuidados da gente para fazer, por exemplo, um agente IA que vai responder o pai no início e até o agendamento de visita. Por quê? Cara, se você não tem um framework, um playbook, esse cara entende o que são as objeções, quais são os tipos de pergunta que ele vai receber e como que ele tem que responder, se você não treinar esse agente e configurar isso, não tem como chegar e querer que ele também responda. Eu sempre penso assim, cara, como se fosse um ser humano, é uma máquina, mas é como se fosse um ser humano. Você tem que ensinar ele o que ele tem que fazer. Se você não ensinar, ele não vai performar do jeito que você quer que ele performe. E não existe milagre, ele não vai fazer sozinho. E aí, nisso, você tem que estar muito com um conceito ali, consultivo de como que você desdobra da mídia. Tu falou tudo, e é exatamente isso, que por detrás de um agente, turma, tem não só um agente, que é esse que eu trouxe para vocês, como esse do exemplo que o Lobo vai trazer na quarta-feira, tem uma pessoa, tem um processo, tem uma escola. Então, se a gente não desenha tudo isso, a gente vai ser mais um burro na fila. Na verdade, vai dar mais dor de cabeça do que qualquer outra coisa. Cara, vai ser Então, pior. Vai ser pior. ainda é capaz ainda de sujar a reputação da própria escola, porque não está minimamente programado. Então, até antes de tomar a decisão de, cara, vou botar um agente de inteligência para fazer atendimento, cara, olha para dentro de casa. Vamos ver o que a gente está errando e o que a gente está acertando. E daí, baseado nisso, aí sim faz sentido colocar um, um agente para fazer um atendimento humano, né? Turma, todo mundo conseguiu acessar o link? Eu fico com medo às vezes de mandar aqui no chat e a galera não conseguir acessar. Mais alguém tirando a Andrea não conseguiu? Tudo certo? Bom demais, porque eu não mando esse link mais em nenhum outro lugar, tá? Nem no grupo, nem em lugar nenhum. Deixei o link aqui para vocês poderem fazer a avaliação. Passei um pouco hoje do tempo, vocês me perdoem, mas acho que é um assunto importante. E boa. Quem não conseguiu, turma, vou reforçar. Me manda uma mensagem. É só entrar no nosso grupo de live, procurar o meu número lá. Me manda uma mensagem que eu mando no individual. Por quê? Eu estou honrando com todo mundo que está ao vivo comigo até as 8 horas da noite na segunda-feira. Quem não participou não vai ter acesso a gente. E também não vai ter todo esse conteúdo que a gente compartilhou aqui hoje. Então, estou dando prioridade para vocês. Me manda um oi no WhatsApp que eu mando o link para quem quiser que participou hoje daqui da live. Lembrando que, fazendo o nosso jabazinho, toda segunda às 19, nós estamos aqui fazendo shows. Eu tenho 3 internet para estar sempre aqui, não cair de jeito nenhum para estar com vocês. E estou de maneira nova, de sexta-feira, no meu Instagram, no Murilo Fusco, eu abro uma live para trocar ideia com a galera. E você pode vir com a pergunta que vocês quiserem e a gente vai trocar ideia do teu negócio ali ao vivo. Turma, obrigado pela participação de vocês. Obrigado por todos que ficaram com a gente até o final. E, óbvio, quero ver vocês todas nas segundas-feiras. Todo mundo que puder participar, nós estaremos aqui também participando, entregando muito conteúdo para vocês. E, óbvio, quem puder, participe também da live de quarta-feira do Lobo, que vai ser animal. Para quem está querendo implementar, vai ser o momento. Um grande abraço para vocês, boa semana e a gente se Valeu, vê na gente. próxima. Até mais. Obrigado, Lobo. Valeu, Fusco.
Só os três. Você vai ser só os três? Quer ketchup? Não permitido. Cara, bicho, ela agora comprou tambaúde, velho. Tá vendo? O que é que um feedback faz? Mané, eu coloco o seu ou não precisa, Mané? R$18. Deve ser preço. R$6. R$2, né? Muito, foi. E era 8 pontos. Já que vai conseguir, dá pra ficar não. Esse pão sobrado, esse aqui é uma paz. A cadeira de filho. Aí eu só tenho a de mulher. Bota um facão aí de lado. Hã? Bota um facão aí de lado. Os caras fazem. Pronto, então as duas coxinhas de carne seca Sim, e o pastel. pastel de queijo. E água. Acho que não começou. E você, ou você entrou para o lanche. Quanto? R$20. Eu boto ketchup aqui dentro? Pode, tudo que tem direito. Botar pastel, botar coxinha, botar suco. Bota cafezinho, pode bala. Sim, você já encerraram a balagem de sábado? Encerrou sábado agora. Dessa festa. Encerrou sábado. 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 Que não ia.